Olá, estudantes, tudo bem? Planck comenta, FUVEST 2025, agora no mundo da geografia, com os professores Sérgio e Israel. Professores, sejam muito bem-vindos. Estamos ansiosos para os senhores comentar a prova de geografia. Professor Sérgio, por favor. Primeiro, tudo bem com vocês, estudantes? Professor Humberto, primeira coisa, eu queria dar só uma breve Claro. geral sobre a prova da FUVEST. Foi, quando a gente estava conversando previamente, a geografia foi muito bem elaborada, a prova, e a própria estrutura da prova da FUVEST fazia tempo que eu não vi uma Você prova. gostou da prova, Eu estruturalmente? adorei Adorou. a estrutura da prova, de verdade, assim, acho que foi uma das provas, se não a melhor do ano, uma das melhores do ano, assim, dos vestibulares que a gente tem acompanhado. E eu queria começar a comentar aqui com os estudantes e com vocês a questão de número 49 Questão 49, lembrando, do... estamos com a prova V1. Isso, 49 está aqui. está aí. Que é um assunto bastante discutido ao longo do ano, que fala de expansão de fronteira agrícola no Brasil e fala também de biomas, que é uma questão bastante atual, já que a gente teve ao longo do ano queimadas, a gente teve expansão de fronteira de garimpo, desmatamento, e ela fala de uma região do Brasil que é o Matopiba, que é a fronteira agrícola efetivada no Brasil. E aí traz a leitura de de 4 imagens aéreas aí, 2019, 2020, 21 e 22. E é muito claro a gente perceber a alteração da cor e como que as áreas verdes vão cedendo cada vez mais espaço para as áreas antropizadas, ou seja, que foi a prática de agricultura aí. E aí, dentre as alternativas, ele traz ali, ó, atividade econômica desenvolvida nesse local e o possível impacto ambiental negativo. Então, ele pede o bioma, pede atividade econômica e pede o problema ambiental. Então, como nós estamos falando Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a gente está numa transição do Cerrado para Caatinga e para Mata de Cocais, mas pega ali a área do Cerradão, que é onde você tem esse avanço da agricultura de forma muito intensa. Então, seguindo a sequência da fronteira agrícola que o professor Israel muito bem trabalhou com os estudantes, a gente tem também aí uma sequência de pecuária e depois entrando a agricultura. Então, a gente tem como alternativa certa a própria agropecuária. Então, a gente falava de cerrado, agropecuária, e como o solo fica mais tempo exposto, a gente tem um processo aí erosivo muito intenso. Então, uma questão bastante conceitual, mas que cobrava ali de vocês, estudantes, uma noção ampla de Brasil. Então, foi uma questão bastante completa também. São alguns dos estados onde mais tem crescimento de produção de soja hoje, né? E aí é engraçado porque como são alguns estados do Nordeste, né? Maranhão, Piauí e Bahia, os alunos normalmente acham que a vegetação é caatinga. Mas em sala de aula a gente conversa bastante sobre Sim. como, mesmo no Nordeste, existe cerrado. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. Aí a gente insiste muito que o estudante no calor do vestibular ele tem uma confusão muito fácil, né? Até de características de Cerrado e Caatinga. A gente bate muito nessa tecla como geografia, tanto eu quanto Israel, nesse trabalho de revisão, para o aluno não confundir. Ainda mostra em mapa, localiza para eles. Mas a mudança de um bioma para o outro, não é abrupto, né? Não. Não tem uma linha que Não divide, tem. né? Vai tendo características simultâneas, né? Isso, ele vai Imagino. fazendo a transição ali, É. que é o caso dessa região que é conhecida como Cerradão, na verdade, né? Só que aí a gente já faz muito tempo que o vestibular não vem cobrando essas subdivisões do Cerrado. Entendi. Então, você não sabia se era Cerrado ou não, você ia pela parte de agricultura. Que aí você podia pegar a segunda parte, que também é uma forma estratégica de você responder a questão. Perfeito. Professor Israel, qual a sua questão que o senhor vai analisar? Eu queria que a gente desse uma olhada na questão 26. Questão 26, professor. Questão 26, professor Israel. Claro que o professor Sérgio sempre contribuindo e vice-versa aí. Questão 26. Nossa, é enorme aqui o desenho, professor. Enorme. Do que se trata, professor? Então, primeiramente, boa tarde a todos, tudo bem com vocês, gente? Esse exercício, ele está trabalhando alguns temas no mesmo exercício. A base dele é a questão do aquecimento global, né? E aí é uma questão bem tradicional já há uns 15 anos, que é
Com o aquecimento global, as mudanças climáticas, o gelo no Polo Norte, no Ártico, vem reduzindo, e com essa redução abrem-se novas rotas marítimas, que antigamente eram inexploráveis, porque o mar ficava congelado ao longo do ano, né? Então, eu vou tomar a liberdade aqui de ler o comecinho do enunciado. Ó. Atualmente, 80% do comércio mundial transita pelos mares, principalmente em rotas que passam pelos canais do Panamá e de Suez. Com a redução das calotas polares, novas rotas estão surgindo no Ártico. Mesmo com sua fragilidade ambiental, a região passou a ser uma nova fronteira para o comércio mundial. Então existe uma disputa entre os países da região, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suécia, enfim, esses países todos que estão nessa região, eles têm uma disputa para ver quem vai dominar essas águas. Né? E aí o exercício traz um mapa com muita informação. Muito. Em geral, conversando com os estudantes, e até eu também acho que essa foi a questão que deu mais trabalho, porque você tinha que ficar lendo as alternativas e indo conferir no mapa, sabe? Pra ir cancelando as alternativas. Então, E é uma visão da Terra bem diferente, né? A gente não olha. Não é o normal a gente olhar daí, né? A gente não olha. Então, se a gente olhar aqui embaixo, tem Islândia, Suécia, Noruega, Rússia, na parte superior, Estados Unidos, Canadá. E aí, essas linhas vermelhas representam as fronteiras marítimas de cada um desses estados. Tem muitas informações aqui, né? E aí, o destaque são as rotas marítimas. Tem essa linha mais escura aqui. E tem, do outro lado direito, uma linha mais branca. Eles estão mostrando a rota nordeste e a rota noroeste. Isso era fundamental que a gente achasse ali para fazer o exercício. Tá? Rota noroeste, rota nordeste. Isso. E, então, foi um exercício que deu muito trabalho, porque, você tinha que ficar olhando a alternativa e indo conferir no mapa se o que ele está falando está certo. Então, você tem que ter uma certa habilidade de encontrar os países, de prestar atenção na legenda. Então, deu trabalho para fazer. Os estudantes acharam bem difícil. Eu acho que das questões que a gente teve, era que dava mais trabalho mesmo. Tá? A alternativa correta é a alternativa E. O fluxo comercial possibilitado pelas rotas noroeste e nordeste tende a se concentrar no Estreito de Bering, reduzindo a distância a ser percorrida em relação aos trajetos via canais do Panamá e de Suez. Para quem não sabe, o Estreito de Bering é essa região entre os Estados Unidos, no Alasca, na parte superior, e a Rússia, né? Fica o Estreito de Bering ali em cima. E a gente vê passando as setinhas da rota noroeste e da rota nordeste, né? E brincam que é a menor distância entre Estados Unidos e Rússia, né? Exatamente. Que era entre Rússia e Rússia. E uma curiosidade, eu falo para os estudantes, que é o único lugar que cidadãos da Rússia e dos Estados Unidos podem transitar livremente, são nas ilhas que existem no Estreito de Bering. Por causa dos Inuits. Eles convivem lá. Eles convivem sem visto, sem nada. E aí é interessante porque esse exercício, ele está trabalhando com um tema bastante atual, que, como eu falei, vem caindo aí nos exercícios já há uns 15 anos, né, desde 2009, e que trabalha aquecimento global, mudanças climáticas e essas rotas comerciais que vêm surgindo e o interesse no Ártico. Perfeito, bem detalhado. Professor Sérgio, qual a sua análise agora? Dessa questão, na verdade, assim, ela é uma questão requentada, já apareceu em vestibular também, como o professor Israel já colocou. Tá? Exatamente sobre essa possibilidade de novas rotas comerciais, mas foi uma questão discursiva, que a gente foca muito, e a gente tem que tomar cuidado com isso, do aquecimento global com aspectos negativos. E aí é legal a gente discutir também que o aquecimento global ele tem um aspecto econômico por cima, e um interesse econômico, que é o caso exatamente dessas rotas comerciais. Seguindo nessa linha de problemas ambientais, tem a questão 50, professor Humberto. Questão 50, vou descer aqui. Que é uma questão bastante interessante, que ela começa a se popularizar, na verdade, no Enem, e os demais vestibulares de São Paulo vão pegar essa característica do Enem. Que ele está falando de um problema ambiental que é introduzido no Brasil na UFIRGS, que é a ideia de uma arenização e não de uma desertificação, que até então a gente considerava tudo como um processo de desertificação. E aí surge essa ideia de uma arenização. E aí ele tem enunciado ali perguntando em qual bioma brasileiro, tá? Ele fala ali, ó, neste bioma a vegetação nativa apresenta-se intercalada por extensas monoculturas de soja e de arroz. Em alguns lugares a vegetação campestre original tem sido substituída por vegetação florestal, formada por árvores de eucalipto, ou seja, agricultura também comercial. Em vários locais observa a expansão de grandes areais em que solos arenosos ficam expostos, suscetíveis a uma intensa erosão.
Este bioma brasileiro é o menos protegido por unidade de conservação. E aí ele pede assim, bom, a descrição da paisagem impactada por ações humanas refere-se a qual bioma? Então ele traz ali formações de areais e o menos protegido. Então, se o estudante, como o nosso estudante estava preparado para isso, tem muito clara a diferenciação do que é a desertificação e do que é a arenização, que a principal diferença entre elas é a área de ocorrência e a condição climática, ou principalmente pluviométrica. Então, no caso, se falava de formação de areais, a arenização só dá em áreas de biomas úmidos. E aí, Mata Atlântica é um hotspot, ou seja, é uma área de grande interesse. Pantanal também. Fica sobrando, Cerrado Brasileiro é o segundo hotspot, já apareceu na questão anterior, inclusive na de cima. E fica sobrando aí Caatinga, ou Pampas. No caso da Caatinga, a gente tem um processo de desertificação. E aí, em atualidades, eu cheguei a trabalhar com os estudantes a formação do primeiro deserto no Brasil, que foi noticiado esse ano, exatamente no bioma da Caatinga. Então, a gente tem uma área no Brasil hoje que já é classificada como deserto. Dentro da Caatinga. Dentro da Caatinga. Que ela está evoluindo, né? Sim. Para deserto. Ou seja, há um processo de desertificação na Caatinga. Enquanto no sul do Brasil, a gente tem o processo de formação dos areais. O areal, ele é antes da Caatinga? Não, o areal não tem mudança de clima. Tá. Então, o volume pluviométrico no sul do Brasil, nas áreas dos areais, é exatamente o mesmo. O que acontece? Como a gente tem a massa polar atlântica avançando ali muito forte, e o que os gaúchos chamam de vento minuano, essas pequenas partículas de areia, elas se espalham muito rápido. Então, há uma expansão desses areais, que são as areias formadas no período quaternário. E aí, quando você tira essa cobertura original, que são as gramíneas que recobriam esses areais, essa areia aflora. E aí não tem a mudança do volume pluviométrico. Desde o século XIX, a gente tem registros de viajantes que falam sobre esses bancos de areia, os areais. E sabe o que é legal? O nosso material do SAS, ele é sensacional, porque a última aula do terceiro ano na Geografia 1 É exatamente isso. É uma aula sobre arenização e desertificação. Então, a gente teve uma aula inteira só para ficar vendo imagem, discutir, ler trechos de reportagem sobre desertificação e arenização. Esse exercício 50 trabalhou a arenização, e tem um exercício aí na prova, não lembro o número exato, que é sobre o Sahel e desertificação. Então, foram 2 exercícios que o nosso material abordou assim, de forma muito simples. E aí é aquela questão, aquela questão, Israel, desculpa te cortar, que é aquela questão que o aluno ganha tempo para fazer a que você comentou. Não, os estudantes falaram que essa 50 e a outra do Sahel, que fala de desertificação, eles fizeram em menos de 30 segundos. Sim. Eles identificaram rapidinho ali a alternativa correta e aí Maravilha. tiveram mais tempo de fazer outras questões difíceis. Ah, não. Vai pegando a gordurinha para outras, né? Perfeito. Professor Israel, né? Sim. Qual que o senhor vai escolher agora? A questão 68. Questão 68. Questão 68. Tá aqui. Essa questão foi muito interessante porque ela não foi uma questão conteudista. Ela foi uma questão que exigiu uma habilidade, que era a leitura de gráficos, né? Então aqui ele colocou esse gráfico pra gente com as publicações científicas por países. Aí é a publicação científica por milhão de habitantes e o PIB por pessoa em dólares. Então aqui no eixo da ordenada, não é isso? Tem a publicação científica e no eixo das abscissas, né? PIB por pessoa em dólares. E aí, mais uma vez, o estudante precisava ler uma alternativa e verificar no gráfico, né, se o que a alternativa está falando está correto. Então, é um exercício menos conteudista, mas que exigia essa habilidade. Em geografia, é muito comum, né, a gente ter uso de gráficos, mapas, tabelas e essa habilidade. Inclusive, esse ano, em comparação com os últimos 2 ou 3 anos, a gente teve muito mais, né? Gráficos, tabelas. Nos últimos anos, a prova de geografia estava muito só texto. Mas a gente reclamou disso no Enem, né? O Enem estava vazia, né? a prova. E aqui a gente teve fotografia aérea, mapas. Vários recursos. Gráficos, né? Esse exercício, então, ele era menos conteudista e exigia muito a leitura do gráfico. Então, você tinha que ficar lendo a alternativa, indo aqui verificar, tinha que ter uma boa interpretação, né?
E aí, a alternativa correta é a própria alternativa A, né? Em que ele destaca os países Irã, Tunísia e África do Sul. São países que têm um PIB por pessoa abaixo da média mundial, mas apresentam um número de publicações científicas por milhão de habitantes superior ao da média mundial. Querendo dizer, Irã, Tunísia e África do Sul são países um pouco mais pobres, mas que têm muitas publicações científicas, né? Em compensação, olha só o Brasil. O Brasil, ele está bem na média mundial em publicações científicas, mas o PIB per capita está um pouquinho abaixo. Então, Irã, Tunísia, África do Sul têm mais publicações científicas por pessoa do que o Brasil, por exemplo. E aí ele destaca também o estado de São Paulo, né? Aí tem uma alternativa que vai falar sobre o estado de São Paulo, mas o que está falando nessa alternativa está incorreto. E aí eu achei interessante esse exercício, porque ele exige essa habilidade e não tanto um conteudismo, sabe? O que eu percebo, professores, o aluno que tem preguiça, entre aspas, de ler, não consegue fazer uma Não prova. consegue. Mas sabe aquela preguiça? Não está acostumado a ler, analisar dados, é difícil. Sim. Isso é uma habilidade criada, né? Pouco Exatamente, a pouco, né? praticado. Praticado. E aí é Perfeito. legal você pegar no comentário inicial que eu fiz, professor, a estrutura da prova. Você vê que você tem uma questão de gráfico em geografia, a próxima questão também já entra em leitura de gráfico. É, a matemática. a de matemática aqui. Que aí fala do plano cartesiano, que aí vai trabalhar exatamente essa noção de abscissa ordenada. Acho que deixa o conceito quente na cabeça do aluno, não Isso. sei. Será que existe essa intencionalidade? Pela estrutura dessa prova, eu acredito que fizeram muito pensando nisso. Tem que ter mesmo. Tem que A ter. questão 2, por exemplo, era uma questão de garimpo, É. de geografia. Aí a questão 3 falava sobre jogar mercúrio na água e Isso. ferir os indígenas, mas era uma questão, não sei se de português ou de química, mas as duas abordavam garimpo e poluição da água e tal. Começava verdade, a prova sei lá. com questão indígena. Então, a primeira questão fala de questão indígena. Que tem o manto, toda a parte... Me arrisco Cultural. até a dar uma olhada lá. vamos lá para você ver. Aqui, Aí você tem toda Tem. essa introdução, né? Tá. Falando da questão indígena, do vestuário, falando de arte indígena. certo. Aí você vem falando na 2 de Ah. garimpo em Garimpo, áreas indígenas. A 3 também. A 3 também fala. Aí você vai para 4, fala da mistura A entre... mistura. Tem toda Fala- uma lógica tem uma aqui. lógica. E vai mudando a área do conhecimento. Isso, e vai mudando a área do conhecimento, mantendo a mesma estrutura. Aqui, Aí já, ele fala- aqui a literatura já Isso. quebrou aqui. Não, mudou o tema. Ele fala de Mudou o 2 tema. irmãos, fala de interpretação, que é a mesma coisa que ele cobra na 6 sobre questão migratória. Muito bom. Então, Muito bem analisado, professores. Legal, né? Eu achei que essa prova... Então, por isso, assim, que eu até comentei com os estudantes. Para vocês, estudantes, esse meu prazer de falar da FUVEST não vai existir, porque para vocês a estrutura da prova acaba sendo menos importante. Mas ela facilitou para o estudante exatamente essa noção do conceito. Porque normalmente uma prova, no caso da FUVEST, que mistura as disciplinas, não tem o eixo muito claro ali, o estudante vai mudando muito rápido de tema. Agora não, ele tem... Pegar esse primeiro bloco de 4 não questões. está aleatório. Com Não tá certeza aleatório. não está aleatório. Então dá para ver que gastaram um tempo pensando Eu no acho que estudante. tem as habilidades comuns, né? De um para Sim. outro, né? Sim. Perfeito, muito bom. E aí, aproveitando essa ideia das habilidades comuns, eu queria comentar minha última questão, Pois não, que é professor. a questão 81, lá para o final da prova, já que o estudante já 80. está cansado, mas já viu bastante coisa para cima, que acabou ajudando ele a chegar nessa questão. 81 está aqui. Está aí embaixo, isso, exato. Está aqui, o eixo econômico O do eixo país. econômico. Que põe ali, ó, indústrias paulistanas e os fatores da sua expansão, do Pasquale Petroni, que ele vai perguntar o porquê, ele conta toda a história de formação do relevo do próprio espaço econômico brasileiro, falando que chegou às terras onduladas do Planalto Paulista, ou seja, os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que a gente falou muito do professor Aziz Absaber, que faria 100 anos este ano, e perguntando sobre a industrialização do território brasileiro. Ou seja, a associação que ele faz entre a cafeicultura, o sucesso da cafeicultura que sai da zona de mineração e vem para a zona dos mares de morro em São Paulo, e como que isso acelera o processo de industrialização. Então ele coloca ali, ó, na alternativa A, que não é a correta, tal como São Paulo, a Zona Franca de Manaus teve sua expansão de indústrias
dada pelo potencial do mercado consumidor local. É nada a ver, né? Não, porque aí você tem um vazio demográfico ali, e o aluno que teve a compreensão da formação do espaço territorial brasileiro, ele já mata essa aí. A Zona Franca é para intenção fiscal, né? É Foi fiscal. criado lá, né? Isso. E aí você tem aquela integração do território brasileiro que a gente pega Claro, muito, importantíssimo. que é uma integração periférica e não uma integração efetiva. Então ela vai juntar áreas de produção com áreas de venda, que é o mesmo passado colonial. Só que aí você tem uma periferização, um espaço periférico dentro do próprio território nacional. E aí ele pergunta, bom, o boom industrial aconteceu na região sul a partir da década de 80. Também nada a ver, porque na letra C você tem a década de 80, a década perdida da economia, que tanto em história quanto em geografia a gente bate muito em cima disso. A década perdida, A né? década perdida da economia. E aí, Nordeste, a gente fala de industrialização recente, não do início da industrialização. E aí isso vai sobrar para a gente a letra D, que é a correta. A concentração industrial no Sudeste ocorreu devido à existência de mercado consumidor, de capitais, de mão de obra disponível e de maior capacidade dos meios de transporte. Que aí é muito interessante, quando essa está na minha frente, né, na parte que eu dou de geografia, o material do SAS também traz isso muito bem, que é deixar muito claro para o estudante que não tem como a gente discutir industrialização do Brasil sem passar pela cafeicultura. Porque a cafeicultura vai criar todas as condições necessárias para que o Brasil se industrialize. Tanto o auge quanto a crise. Que é uma das coisas que o estudante tem um pouco de dificuldade para entender quando a gente explica industrialização, que a gente tem que falar da vontade. Então eu posso ter a ideia mais brilhante do mundo. Se eu não tiver um impulso, uma vontade, uma necessidade, eu não vou colocar em prática. Ou alguém que desbrava, né? Exato. Que aqui vai ter a vontade de fazer. A vontade de fazer. No caso, o café, ele traz essas condições e depois, com a crise, vem a necessidade. Que nem a indústria aeronáutica em São José, são poucas pessoas que puxaram, né? Sim. E criaram isso, né? De maneira brilhante, né? Mas aí você tinha as condições que favoreciam. Tava entre Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, o CTA, né? você já tem uma área protegida pela Serra do Mar e pela Serra da Mantiqueira. Mão de obra, no caso do ITA, das outras Isso. universidades, e aí vai juntando, perfeito. né? Aí vai juntando. E alguém puxa. E aí o Dr. Osíris veio com o brilhante sonho de fazer São José voar. E fez, né? E fez. Perfeito. Professores, tenho duas perguntas agora para finalizar para os senhores. Queria saber o que essa prova trouxe de recado para vocês nas suas aulas e o que o aluno tem que fazer agora nessa reta final, primeiras fases terminando, né, praticamente. Tem uma ou outra, FAMEMA, né? FAMEMA e FAMERP, as duas estaduais de medicina ainda ocorrendo e as segundas fases estourando aí. Isso. Professor Sérgio. Primeiro eu vou falar... Porque vocês analisaram tão bonita a prova, porque isso vai ajudar na aula ano que vem. Sim. O que eu posso deixar muito claro, eu e Israel estamos no caminho certo. Então isso é uma coisa que deixou muito tranquilo, tanto eu quanto ele. Acho que o nosso padrão de aula, o nosso material principalmente, o direcionamento que a gente está dando para os nossos estudantes, está no caminho certo. Outra coisa, não dá para a gente traçar um padrão de prova mais. Então a FUVEST mudou do ano passado para esse ano, mas mudou muito. Para melhor. Isso é muito bom. E a gente conseguiu, no nosso trabalho, ao longo desse 2024 e da própria revisão, matar isso muito bem. Outras coisas, trabalhar com o estudante essa falta ou essa preguiça de ler. Não tem como. Isso que me vem na cabeça, ele tem que saber destrinchar a informação, qualquer que seja a natureza da informação. Isso. E os atalhos. Esse é o que a gente faz no terceiro ano aqui. A gente vem com o primeiro ano, com o segundo ano muito forte, nessa base de dar o suporte teórico para o estudante, e no terceiro ano só fazer o ajuste fino. Perfeito. Professor Israel. Bom, eu acho que nas nossas aulas a gente já trabalha bastante com mapa, tabela, gráficos, mas eu acho que dá para dar uma ênfase, eu pelo menos estou pensando isso, né, para o ano que vem, nos próximos anos, de trabalhar, às vezes, exercícios só de leitura de gráficos. Porque a gente já tem uma base, assim, de exercícios que dá pra gente começar a pegar para praticar mais isso. Eu já uso muito mapa, fotografia, né? Mas eu acho que dá para aprofundar um pouco na parte de leitura de gráficos. E o professor de matemática também puxar outros assuntos, né? Para enxergar a matemática lá dentro. Já viu um ano que a gente chegou a fazer isso, eu e você? Isso.
A gente conversou sobre isso, a gente chegou a fazer, acho que estava ainda na outra unidade. Exatamente, faz um tempinho. Faz um tempinho, É. né? Mas assim, com os exercícios que a gente fez em prova, com a leitura dos simulados que a gente fez, as análises e com o material do SAS, nossa, a gente abordou muitas questões mesmo, assim, que caíram na prova igual o que a gente estudou. Então, acho que eu fiquei bastante orgulhoso por conta disso, mas acho que dá para aprofundar essa parte de leitura de gráficos, assim, para o ano que vem, como mais uma habilidade a desenvolver, sabe? Eu vejo dessa forma. E agora, para as próximas semanas, eu acho que a gente deve continuar trabalhando, que nem a gente começou essa semana, né? As revisões discursivas. E aí o foco para todo mundo que está em casa assistindo é treinar para deixar as nossas respostas com mais qualidade, cada vez mais qualidade, né? Respostas organizadas, dialogando com o mapa, com a tabela, com o gráfico, com a fotografia, com o quadro que eles passarem para a gente, né? Seja em história, biologia, química, a gente treinar essa leitura e utilizar os dados que o exercício traz nas nossas respostas, respostas organizadas, com frases curtas, né? Acho que agora, nessas próximas semanas, é treinar a qualidade das respostas. Perfeito. Professores, agradeço. Estudantes, uma brilhante análise aqui de parte da nossa equipe de geografia, né? Porque falta o professor Lucas, né? Que é da primeira série, tá? Mas aqui a gente teve um cenário importantíssimo da prova e fiquei satisfeito com a abordagem. Os estudantes também comentaram muito que geografia eles foram muito bem, Que legal. tá? Pessoal, Plunk Comenta 2025 FUVEST. Aguarde as novas matérias aí. Até mais.